Oi. Para obter a salvação, os homens devem arrepender-se, guardar os mandamentos, nascer de novo, purificar as suas vestes por meio do sangue de Cristo e ser humildes. Despir-se do orgulho e da inveja, praticar obras de retidão. O bom pastor chama o seu povo. Aquele que pratica o mal são os filhos do diabo. O mal, eu testifico a veracidade da doutrina e a ordem e ordeno os homens que se arrependam. Os nomes do justo serão escritos no livro da vida. Ora, comecei a transmitir ao povo a palavra do Evangelho de Deus. Primeiro aqui, estas são a palavra, segundo o seu próprio relato, que dirigiu o povo dessa igreja, que está nessa cidade. Eu, havendo sido consagrado por o meu Pai do céu, como sumo sacerdote dessa igreja, universalidade, tendo Jeová Deus o poder e autoridade para fazer essas coisas, eis que eu vos digo que eu comecei a organizar essa igreja na terra aqui hoje. Sim, a terra chamada Brasil, sim. Batizei muitos dos meus irmãos, eis que eu vos digo que eles foram salvos das mãos dos povos. E a misericórdia de Deus e do poder. E eis que depois disso foram escravizados pelas mãos de muitos que estavam no cativeiro. Novamente o Senhor os libertou da escravidão pelo poder da sua palavra. Fomos trazidos para esta terra aqui, começamos a organizar essa igreja. Agora é isso que eu vos digo, meus irmãos. Vós que pertencem a esta igreja, haveis conservado suficientemente a lembrança do cativeiro dos vossos pais no Egito? Interrogação. Sim. Haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e a paciência de Deus para com eles? Interrogação. Ainda mais, haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou as suas almas do inferno? Interrogação. Eis que eles transformou o coração, ponto e vírgula, sim, despertou traços de um profundo sono. Eles despertaram para Deus. Parágrafo. Eis que estavam em meia escuridão, ponto e vírgula. Não obstante, as suas almas foram iluminadas pela luz da palavra do Evangelho, pela luz da palavra eterna, ponto e vírgula. Sim, estavam cingidos pela ligadura da morte e pelas correntes do inferno, ponto e vírgula. E uma destruição eterna esperávamos. Agora vos pergunto, meus irmãos, travessão, foram eles destruídos? Interrogação. Eis que vos digo que não, ponto e vírgula. Não foram. Novamente pergunto, travessão, foram rompida a ligadura da morte e soltas as correntes do inferno que os cingiam? Interrogação. Digo vós que sim, ponto e vírgula, foram soltas, as suas almas expandiram-se, traçam-se e cantaram o amor que redime. Parágrafo. E digo vós que estão salvos. Agora vos pergunto, travessão, em que condições foram salvos? Sim, vírgula, que fundamento tinham para esperar a salvação? Interrogação. Qual foi a causa de haverem sido libertados da ligadura da morte? Vírgula, sim, vírgula, e também das correntes do inferno. Eis que vos posso dizer, não acreditou na palavra de Deus, não acreditaram todos esses povos na palavra da Bíblia Sagrada? Nas palavras que foram transmitidas pela boca de Abraão, Isaac e Jacó, de Gênesis e Apocalipse? Não foi ele um santo profeta? Interrogação. Não disse a palavra de Deus? Nelas não acreditou nossos pais no deserto? Interrogação. Em virtude de sua fé, verificou-se uma grande mudança em seus corações. Parágrafo. Eis que eu vos digo que tudo isso é verdade.
eis que ele pregou a palavra aos vossos pais em seus corações, também se verificou uma grande transformações, ponto e vírgula. Eles humilharam-se e depositaram-se a confiança no Deus verdadeiro e vivo. Parágrafo. E eis que foram fiéis até o fim, ponto e vírgula. Portanto, foram salvos. Parágrafo. Agora, eis que vos digo e pergunto, meus irmãos, da igreja, universidade, haveis nascido espiritualmente de Deus? Interrogação. Haveis recebido a sua imagem ao vosso semblante? Interrogação. Haveis experimentado esta poderosa mudança em vossos corações? Interrogação. Exercei fé na redenção daquele que vos criou? Interrogação. Olhais para o futuro com os olhos da fé e vedes este corpo mortal levantando-se em imortalidade, e esta corrupção levantando em corrupção, para apresentar traço-vos diante de Deus e ser julgado de acordo com as obras feitas no corpo mortal. Interrogação. Digo traço-vós, travessão. Podes imaginar, ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo naquele dia, travessão, vinde a mim, benditos, pois eis que as vossas obras foram obras de retidão na face da terra. Interrogação. Ou imaginas que podes mentir a Jesus Cristo naquele dia dizendo, Senhor Jesus, as nossas obras foram retas na face da terra, traço, e que Ele vos salvará? Interrogação. Ou de outra maneira, podes imaginar, traço-vos até o tribunal de Deus, com a alma cheia de culpa, remosos e tendo a lembrança de todas as vossas culpas? Interrogação. Sim, uma perfeita lembrança de todas as vossas iniquidades. Sim, uma lembrança de que às vezes o homem desafiado os mandamentos de Deus. Interrogação. Pergunto, traço vós, podereis o homem naquele dia olhar para Deus com um coração puro e as mãos limpas? Interrogação. Pergunto, traço vós, travessão, podereis levantar os olhos tendo a imagem de Deus gravada em vossos semblantes? Interrogação. Pergunto, traço vós, travessão, podereis pensar ser salvos quando vos haveis deixado subjugar pelo diabo? Interrogação. Digo, traço vós, que sabereis naquele dia que não podereis ser salvos, ponto e vírgula, pois ninguém pode ser salvo sem que as suas vestimentas tenham sido lavadas até ficarem brancas, ponto e vírgula. Sim, as suas vestimentas devem ser purificadas até ficarem limpas de qualquer mancha. Não é branca aquela roupa que vocês compram no shopping, não. É o sangue da humildade, o sangue do perdão, o sangue daquele que os nossos pais, desde Gênesis Apocalipse, falaram, ao qual deve vir para redimir o seu povo de seus pecados. Agora eu vos pergunto, meus irmãos, 2 pontos. Como vos sentireis se vos apresentardes perante ao tribunal de Deus, tendo as vossas vestimentas manchadas de sangue de inocente, de toda espécie de imundície? Interrogação. O que testemunharão essas coisas contra vós? Interrogação. Eis que não, meus irmãos. Não. Testemunharão que sois um assassino, sim, também que sois culpado de toda espécie de iniquidade, o homem é. Interrogação. Eis que, meus irmãos, suponde vós que tais homens ou pessoas têm um lugar onde se assentar, traço-se no reino de Deus, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Também com todos os santos profetas, cujas vestimentas são limpas, imaculadas e puras e brancas. Interrogação. Digo, traço vós, que não, ponto e vírgula, ao menos que faça do nosso Criador um mentiroso desde o princípio. Ou suponhas que ele seja um mentiroso desde o princípio? Não pode supor que esse possa ter um lugar no reino dos céus, ponto e vírgula, mas serão expulsos, porque são os filhos do reino do diabo. Agora, eis que vos digo, meus irmãos, se houvesse
o homem experimentado uma mudança no coração, se haver sentido o desejo de cantar um cântico do amor que redime, eu perguntaria. 2 pontos. Podereis agora sentir isso, o Espírito Santo de Deus em seus corações? Interrogação. Tendes traço-vos conservado inocente diante de Deus? Interrogação. Podereis dizer dentro de vós mesmos, se fôssemos chamados pela morte nesse momento, que haveis sido suficientemente humildes? Interrogação. Que as vossas vestimentas foram limpas, embranquecidas pelo sangue de Cristo, qual virá para redimir, ao qual virá para redimir seu povo de seus pecados? Interrogação. Eis que estás despido de orgulho? Interrogação. Digo vós que se não estáis, não estás preparado para comparecer perante a Deus. Eis que deves o homem preparar, traço-vos e rapidamente, pois o reino dos céus está próximo. Ponto e vírgula. E o homem que não estiver preparado não terá a vida eterna. Parágrafo. Eis que pergunto, 2 pontos. Algum homem entre vós que não despido de inveja? Interrogação. Digo traço vós que se esse homem não está preparado, ponto e vírgula, eu quisera que se preparasse rapidamente, pois a hora se aproxima, e o homem não sabe quando chegará o tempo, ponto e vírgula, porque esse não se acha sem culpa. Novamente vos pergunto, meus irmãos, 2 pontos. Há alguém entre vós que zombe de seu irmão, ou que acumule perseguições contra ele por ele ler a Bíblia Sagrada? Interrogação. Ai dele, pois não estão preparados. Ai dele, pois não estão preparados. Ponto e vírgula. Está próximo o tempo em que deve arrepender, traços, ponto e vírgula. Do contrário, não serão salvos. Exclama. Sim. Ai de todos vós homens que pratiquem iniquidade, arrependei, traço-vos, arrependeis, traço-vos, porque o Senhor Deus assim disse, ponto de exclamação, eis que ele envia um convite a todos os homens, os braços de misericórdia estão estendidos, e ele disse, 2 pontos, arrependei-vos, e recebereis, traço-vos, traço-eis. Parágrafo. Sim, diz ele, vinde a mim e lede a Bíblia Sagrada, praticareis do fruto da árvore da vida. Ponto e vírgula. Sim, comereis e bebereis livremente do pão da água da vida. Ponto e vírgula. Sim, vinde a mim e apresentais obras de retidão. Ponto e vírgula. Não sereis contado, não sereis cortado e lançado ao fogo. Pois eis que é chegado o tempo em que o homem que não apresentar bons frutos, ou seja, aquele que não praticar obras de retidão, lendo a Bíblia Sagrada, terá motivo para chorar e lamentar, traço-se. Os obreiros da iniquidade, homens obreiros da iniquidade, vós que estáis inchados com as coisas vãs desse mundo, vós que professaste haver conhecidos os 10 mandamentos, que também diz, não darás culto à imagem de escultura, honrar o teu pai e tua mãe, tu e tua mãe, os caminhos de retidão, e não obstante, vos haveis perdido, como ovelha sem pastor. Possa ser sem pastor, o seu pastor haveis chamado, chamai vós, ainda mais não queres dar ouvido à sua voz, exclama, eis que vos digo que o bom pastor vos chama, ponto e vírgula, assim, em seu próprio nome vos chama, quem é o nome de Cristo, ponto e vírgula, se não queres dar ouvido à voz do bom pastor, ao nome pelo qual sois chamados, vírgula, eis que não sois as ovelhas do bom pastor. Parágrafo. Agora, se não sois a ovelha do bom pastor, de que rebanho sois? De que rebanho sois? Interrogação. Eis que vos digo que o diabo é o vosso pastor e pertence ao seu rebanho. Ponto e vírgula. Agora que pode